Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Yolanda, esse é o meu sinal, e vamos falar hoje a respeito da democracia em nosso país. Como vocês sabem, a nossa aula ela é bem rápida, né? Então, maiores detalhes a gente pode ver nas aulas seguintes e vocês também podem pesquisar, tirar dúvida com seu professor ou professora, porque temas como esse são temas muito amplos. E esse ano a gente vai viver uma coisa assim muito especial, que é poder escolher os nossos governantes. Muitas vezes as pessoas dizem que não querem votar, mas o que eu sempre lembro quando me falam isso é: se eu não votar, outra pessoa vai, e aí vai escolher pela gente. E aí, quem é que a gente está querendo que escolha pela gente? Essa pessoa tem um olhar sensível às nossas necessidades, às necessidades da nossa comunidade. Essa pessoa tem um trabalho minimamente decente? Vamos refletir, então, um pouquinho a respeito da democracia em nosso país. O meu nome é Yolanda, esse é meu sinal, e junto aqui com Jéssica, vamos fazer esse debate e pensar a respeito dele. Veja essa foto. Essa foto ela é uma foto assim, bem clássica, né? Ela foi feita na época do período da ditadura militar, então aí os estudantes pichando, né? Vários monumentos, fazendo protestos a respeito, teve protestos bem importantes em nosso país, falando a respeito da abaixo a ditadura. E, gente, falar a respeito da ditadura civil-militar é falar de uma época muito recente na história do nosso país. E que muitos estudos se tem e muitas provas se tem do quanto que esse período foi péssimo para o nosso desenvolvimento. Seja o desenvolvimento da gente enquanto povo, ou seja para o desenvolvimento da gente economicamente, tá? Foi uma das épocas de maiores corrupção que houve em nosso país, só que não se poderia denunciar essa corrupção, visto que as pessoas pagavam com isso com a sua vida. Mas comprovadamente, na época da ditadura militar, foi uma época que teve o maior desvio de dinheiro do nosso país, de assassinato de etnias indígenas, de assassinato de pessoas periféricas. Vamos pesquisar um pouco mais antes de falar algumas coisas que de vez em quando a gente está escutando aí, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Como eu disse, a nossa aula é bem curta, então a gente vai falar bem rapidamente sobre o tema, tá? Então, a democracia no Brasil, ela é um longo processo, gente. Por quê? Porque a República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889, né? E encerrou o período imperial, iniciado em 1822 com a independência do Brasil para Portugal. Então, primeiro a gente passou a ser um império e depois, anos depois, a gente passou a ser uma república. No transcorrer da história brasileira, entretanto, nem sempre a democracia prevaleceu, gente. Passamos por ditaduras, eleições suspensas ou indiretas e cassações políticas. Gente, estudar um pouquinho da história do nosso país é ver que pouquíssimos presidentes conseguiram terminar o seu mandato. Então, falar da democracia do nosso país, a gente vai trazer essa breve história, porque, como eu disse, o tema ele é super amplo, né? Para a nossa aula tão curta. Mas eu separei aqui alguns pontos. Vejam, como vocês já sabem, durante mais de 300 anos o Brasil pertenceu, entre aspas, porque nenhuma terra pertence a alguém, mas ok, pertenceu a Portugal. A monarquia portuguesa. Então teve a independência do Brasil, e o Brasil passou a ser um império, com dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, certo? Só que aí, em 1889, nós tivemos uma primeira república. Ela foi de 1889 até 1930. Né? Dia 15 de novembro a gente comemora, né? A república do nosso país. Só que a gente não pode nem colocar essa época como democracia. Por quê? Porque o voto era restrito. Só quem podia votar eram homens, brancos, donos de fazenda, e esse voto era conhecido como voto de cabresto. Então, outros homens podiam votar, mas eles só podiam escolher quem aquele dono da fazenda mandava. Se ele mandou votar em fulano, como era o voto em papel, eles iam olhar se você realmente votou naquela pessoa que ele escolheu. Se você não tivesse votado naquela pessoa que ele escolheu, podiam acontecer coisas que não iam ser bom para a saúde da pessoa, né? Então, esse período da nossa primeira república, né, da proclamação da república até 1930, só podiam votar homens e era esse voto do cabresto, tá? Pois bem.
A partir de 1930, a gente começou a chamada Era Vargas, que ficou bem conhecido o período de Getúlio Vargas, que foi com o Estado Novo. Pois bem, ele foi de 1930 até 1945. Só que um período que começou tão bem, Getúlio Vargas, uma das primeiras coisas que ele fez logo depois foi suspender os vários partidos políticos. Só podia ter o partido político dele. E também suspendeu a Constituição. Então, esse período do Estado Novo foi um tipo de ditadura. Em 1946 até 1964, teve a chamada República Nova, e foi um breve intervalo democrático. Então, a gente ficou por quase 20 anos nesse período em que teve esse intervalo. E foi, inclusive, quando foi feita a cidade de Brasília. Só que, de 1964 até 1988, tivemos uma ditadura civil-militar, foi chamados Anos de Chumbo. Anos depois, tivemos a Constituição de 1988, só que só a partir de 1989 tivemos eleições diretas para presidente. Está aí esse movimento, chamado de Diretas Já, em 1984, em que pessoas no Brasil todo saíram querendo votar diretamente para presidente. As pessoas não podiam votar diretamente para presidente, só a partir de 1989. Então, gente, em 129 anos que a gente é república, a partir do 15 de novembro, o Brasil teve até hoje 37 governantes e apenas 12 foi eleito diretamente e terminou o mandato. Vejam, pessoal, de 37 governantes, somente 12 conseguiu ser eleito diretamente, as pessoas que escolheram, e somente esses 12 que terminaram o mandato. Recentemente a gente viu, né, uma presidenta que foi deposta sem provas, foi inocentada e ela foi retirada do cargo dela, bem recente, que foi Dilma Rousseff. Então, gente, diante de tudo isso que a gente viu, deixo para vocês essa sugestão de reflexão, de debate, de que forma podemos fortalecer a democracia brasileira. Como a gente está vendo, a democracia brasileira, ela tem esse longo percurso de poder se consolidar. A gente saiu durante um tempo de uma monarquia, passou por uma república que poucas pessoas podiam votar, passou por uma breve ditadura com Getúlio Vargas, teve um período democrático curto, aí voltou para outra ditadura. Então, o nosso país é um país que tem muito o que avançar. E o que é que a gente pode fazer para fortalecer esse processo, que mesmo não sendo o ideal, mesmo que a gente tenha muito o que avançar, mas ainda é o melhor que a gente conhece, né? Reflitam a respeito. Abraço, pessoal.